os pés, nós vamos trabalhar fundamentos da velhice e do envelhecimento, vamos trabalhar a higiene e conforto da pessoa idosa, a pessoa acamada, a pessoa que deambula, a pessoa que tem dificuldade de respiração, como que nós vamos dar esse banho, como que nós vamos colocar essa pessoa na cama, como é que nós vamos vestir, o que que nós vamos vestir, que tipo de conforto nós vamos oferecer para a pessoa. As principais doenças do corpo humano envelhecido. O que que acontece, né? Que doença é essa que derruba a pessoa idosa? O que que nós podemos fazer para ajudar a minimizar esses problemas? As principais doenças da mente humana, o que que leva ao Alzheimer, a doença de Parkinson, outras doenças, né? Neurodegenerativas. Vamos também falar sobre nutrição, alimentação, disfagia da pessoa assistida. Ainda coloquei hoje 2 vídeos lá nos nossos grupos da fonoaudióloga, que é a nossa professora, e do doutor Marco, a fonoaudióloga Marina e o doutor Marco, que são professores do nosso instituto, e ele é geriatra. Entendendo a doença de Alzheimer no dia a dia do cuidado, sinais vitais, né? O que que a gente vai fazer se a gente notar um sinal vital no idoso? Que sinais que nós vamos encontrar? Quais são os sinais vitais que nós vamos encontrar na pessoa idosa? Como nós vamos nos comportar diante de uma situação dessas? Curativos e tratamentos de feridas. Também, hoje vocês já estão tendo com a professora, ontem tiveram com o professor, viram que é um professor espetacular, né, o professor Rodrigo, enfermeiro Rodrigo. E nós vamos ter também, com o enfermeiro Diogo, primeiros socorros APH geriátrico voltado para a pessoa idosa. Atendimento paliativo, finitude humana. O que que é o atendimento paliativo? Como é que nós vamos atender uma pessoa que está à beira da morte, né? E depois que ela morreu, o que que vamos fazer se ela morrer nos meus braços, né? Como nós vamos lidar com o nosso emocional na finitude humana? E nós temos uma coisa super legal que faz toda a diferença do nosso curso, que é a cuidadora estimuladora. Se você faz o cuidador estimuladora e depois faz de novo, se quiser também outros treinamentos de cuidadora estimuladora, você pode transformar isso só numa profissão. Eu aqui em Lisboa trabalho só de cuidadora estimuladora. Então eu trabalho por hora e eu cobro mais de 10 euros a minha hora e eu vou fazer só estimulação, tanto para a pessoa idosa que anda, que comunica, como para pessoa com Alzheimer, pessoa acamada, tá? Nós ensinamos no nosso curso. Manipulação de medicamento para o idoso, com uma farmacêutica japonesa lá de Curitiba, que é super inteligente. Temos o direito da pessoa idosa e a violência contra a pessoa idosa. Ainda sobre a cuidadora de idosos, como é que nós vamos cuidar de você? Nós queremos cuidar de você para que você possa cuidar bem do nosso idoso. Então, nós vamos falar para você qual é o teu papel profissional, qual é o teu papel na sociedade. Quem é você na sociedade do Brasil e Portugal? Como que você vai dizer que você é uma cuidadora profissional e fazer valer os seus direitos? Nós vamos falar sobre a CBO do cuidador e vamos falar sobre o que diz a lei trabalhista. Vamos falar também das rotinas do trabalho do cuidador na residência, também as rotinas na instituição de longa permanência para idosos, que é os antigos asilos, que não se usa mais essa terminologia. Nós usamos ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Não podia deixar de dizer isso, né? Perfil profissional para a área do cuidado. Ética e apresentação pessoal da cuidadora de excelência. Quer ser uma profissional de excelência? Não pode usar decote para ir trabalhar, bermudinha, blusa na cintura, né? Legging, fio dental. Tem tanta coisa que a gente fala ali sobre a ética profissional que eu acho que vai ser super importante para vocês. O comportamental da cuidadora de idosos, soft skills da cuidadora de idosos. E o que mais? Sobre o mercado de cuidado. O mercado de cuidado no Brasil e em Portugal. Como é que está o mercado de cuidados aí no Brasil? Quanto que vocês estão ganhando? Quanto vale um plantão? Como calcular seu plantão? E aqui em Portugal, a mesma coisa. Inclusive, eu dei um treinamento praticamente gratuito, sábado passado, falando sobre o mercado de cuidados no Brasil, aqui em Portugal, para algumas pessoas presencialmente. Técnicas de entrevista de emprego, como é que você vai passar numa entrevista de emprego? Vocês sabiam, gente, que 60% dos cuidadores reprovam na entrevista com a psicóloga? Nós vamos contar por quê no nosso curso de cuidadora.
Contratos de trabalho, formas de contratação, como é que você pode formalizar um contrato sem precisar de advogado, sem precisar de agência, sem precisar de ninguém. Como é que você vai lidar com o teu contrato de trabalho e você vai gerir teu próprio trabalho. Você vai ser sua chefe. Currículo, cartão de visita, carteirinha da cuidadora, nós damos de presente para vocês. Modelo de currículo, modelo de cartão de visita, carteirinha, a arte da camiseta para você preparar teu uniforme, a gente tem. E nós também terminamos preparando você para um estágio prático de 40 horas. Nós temos na segunda parte do nosso curso as aulas gravadas, porque eu falei até agora que as nossas aulas são ao vivo, online. Fora até as 2 vezes na semana que vocês vão fazer aula ao vivo, nós vamos dar para vocês aulas gravadas no nosso portal. São dezenas e dezenas de aulas que nós vamos passar para vocês, o passo a passo, as técnicas, tudo no que você está envolto na área do cuidado. E nós também temos conteúdos complementares, que é muito material de apoio para o seu dia a dia. Nós temos e-book para o teu conteúdo, com todo o conteúdo do curso, é um livro, né, um guia estratégico que você pode imprimir e ter como livro de cabeceira. E, além disso, nós temos material de desenvolvimento pessoal, que são as soft skills. Para você fazer teu network, para você vender o teu serviço no mercado do cuidados. Por quê? Que todo dia está aumentando mais o número de agências? Porque o cuidador não está se valorizando o suficiente para ele vender seu próprio trabalho. Então, ele precisa de uma agência que vá fazer a mediação para ele. Nós vamos ensinar vocês como trabalhar por agência e como trabalhar por conta própria, porque nós gostamos que vocês trabalhem por agência, mas por agências sérias, tá? E aí, para complementar, nós temos tudo isso aqui de material: Estatuto Brasileiro da Pessoa Idosa, Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa, Exercício de Estimulação Cognitiva, Relatório de Cuidados, Checklist, CBO do Cuidador, que é o Código Brasileiro de Ocupação da Cuidadora, Kit Digital da Cuidadora Nova Geração, arte do currículo, arte do uniforme, arte da carteirinha, arte do cartão de visita, arte do flyer e o seu certificado digital, que é um certificado de 240 horas, 200 horas de teoria e mais 40 horas do seu estágio que você vai fazer para fins de emprego. Claro, você vai estar completinho. Nós vamos dar orientação para o seu estágio, tá? Nós temos também uma comunidade de cuidadores da nova geração. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí, para que vocês vejam. Essas são algumas pessoas que estão aqui hoje à noite com a gente, inclusive a Carmen Canelo está aí, né? É uma das nossas, a Tânia, tem várias aqui, a Almeri, a Odete, a Carmen é essa aqui, ó. Muitas pessoas estão aqui com a gente. E fora tudo isso, essas aulas em 3 meses que a gente vai dar, a gente dá 2 mentorias gratuitas. Vocês sabem que hoje uma mentoria qualquer para vir para Portugal está custando R$ 1.500. Nós vamos dar no curso, incluso no curso, as 2 mentorias para que vocês possam aprimorar melhor o conhecimento de vocês e o seu desenvolvimento profissional, seu autodesenvolvimento. Então, são esses os 3 pilares do nosso curso, né? Sobre a pessoa idosa, sobre a cuidadora, sobre o mercado de trabalho, tá? Aqui nós temos também nesse documento depoimentos de alunas que já passaram pelo nosso curso, certo? Olha, vários e vários depoimentos. E aí nós temos aqui também mais um pouquinho de explicação sobre o nosso curso, 3 meses de capacitação, estudo pelo celular, aulas ao vivo síncronas, que é aula ali, né, naquele momento como nós estamos hoje, mais aulas gravadas que são assíncronas, são aulas gravadas que você vai assistir a hora que você quiser. Encontros de mentorias online, módulo Cuidador em Portugal, orientação para o estágio prático, e-book com material do curso completo, material complementar, grupo do WhatsApp exclusivo e aberto só para vocês, chama-se Grupo VIP de Cuidadores do Instituto Sônia da Silva. Ali a gente posta conhecimento, posta vaga, posta muita coisa. E eu já falei do certificado e a nossa comunidade da Cuidadora Nova Geração, você tem acesso vitalício. O que significa?
para sempre. Você pode, depois que entra no nosso instituto, tudo é para sempre, né? Vocês não saem mais daqui, porque realmente a gente cria uma família, a gente constrói uma família, a gente se ajuda, a gente, né, faz o possível para um ajudar o outro, tá? Então, olha, aqui está o nosso telefone, esse documento vai ser enviado para vocês, e agora eu vou parar de compartilhar o documento, e a Kátia vai dizer para nós como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Kátia? Que a Kátia que é responsável aí para fazer o atendimento para os cuidadores que querem adquirir o nosso curso. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou coordenadora aqui no Instituto e vocês podem me chamar no número de WhatsApp. E aí a gente tem também a Cássia e a Edna, que fazem um atendimento junto comigo, então eu posso repassar, né? Então, ontem à noite, algumas pessoas nos chamaram, fiquei até 11 horas da noite ali conversando, e fiquem bem à vontade para chamar no número que a gente divulgou, eu posso colocar ali depois também no chat, podem chamar que a gente atende, às vezes demora um pouquinho, mas a gente atende, tá? E também, desculpa, Kátia, só para lembrar, vocês podem chamar a Cássia, que ela é a administradora desse grupo também, é através dela que vocês entraram aqui nesse treinamento gratuito. Podem falar com ela, que ela está super preparada também para explicar sobre o curso para vocês. A menos que vocês façam questão de ser atendido pela gente, mas não tem problema, podem dizer, olha, eu vim através da Cássia, que não tem problema. Quero mandar um abraço para a Cideli, é um prazer ver você aqui, Cideli. Muito obrigada pela presença, que também é uma baita de uma mentora e está sempre dando o melhor aí para as cuidadoras lá em Curitiba. Falando em Curitiba, já vou contar a fofoca, né? Porque diz que quando a gente conta, as coisas acontecem mais rápido. A gente vai fazer um evento presencial em Curitiba de estimulação, cuidadora estimuladora, nossa maratona presencial. Então, assim, ó, logo, logo a gente já vai lançar o flyer. Estamos procurando um lugar ainda, mas já estamos fechando parceria. Então, vai acontecer, vai rolar. E eu vou falar rapidinho aqui sobre esse evento, né? O Congresso. O que é o Congresso Cuidadora Nova Geração? São eventos gratuitos que fazem parte do projeto Cuidando de Quem Cuida, que acontece desde antes do Instituto nascer. Então, desde 2010, que foi a primeira vez que a mãe voltou da Europa para cá, ela faz encontros para cuidadores, encontros para trabalhar autoestima, para trabalhar o empoderamento, para disseminar conteúdo de qualidade, gratuito, de forma gratuita, para quem não pode pagar. Então, assim, foi criada a Associação Catarinense de Cuidadores na época, que também abraçou o projeto Cuidando de Quem Cuida, depois a associação fechou, o projeto continuou, e a gente criou, né, desenvolvemos o Instituto Sônia da Silva, e esse projeto segue de vento em popa. Então, tudo que a gente faz gratuito no Instituto Sônia da Silva faz parte do projeto Cuidando de Quem Cuida. O ano passado, a gente lançou uma loja da cuidadora, onde a Débora cuida dessa loja, vende camiseta, caneca, várias coisas. O dinheiro do lucro dessa loja vai também para essa ação social, para às vezes a gente cobrir algum custo do projeto. Então, é bem legal que vocês saibam, porque o Instituto faz sempre, né, eventos gratuitos e promove desde congresso, piquenique, cafés da tarde, às vezes uma consultoria de forma gratuita. E a gente colocou o nome de congresso agora para poder ampliar também, né, a visibilidade e aumentar, expandir para outros lugares. A gente fez o congresso sábado passado presencial lá em Lisboa, mas é um evento que já acontece há muito tempo. Então, para vocês saberem. Olha a Ana com a camiseta, ó, toda exibida mostrando a camiseta. Tá linda. Aguardando vocês aqui, Jardim Botânico em Curitiba. Obrigada! Olha que linda! Parabéns. Lembra? Ai, que legal que a gente tem um monte de gente de Curitiba. Eu quero ver se esse evento presencial vai bombar, hein? Já fala com a Então, vou falar rapidinho sobre... Um beijo, Ana. Vou falar rapidinho sobre as regras aqui do nosso encontro.
um recadinho para você no privadinho. Beijo. Tá bom. Beijo. Vou falar rapidinho sobre as regras do nosso encontro, porque assim, a gente decidiu internamente que a gente vai disponibilizar as gravações desses 3 dias de congresso lá na nossa plataforma do YouTube, para vocês até conhecerem os nossos materiais lá. E aí, semana que vem, assim que as gravações, né, fizerem o download no sistema, a gente coloca. Com relação ao certificado, a gente pode dar, por conta do nosso sistema e tudo mais, somente para quem participar ao vivo nas 3 noites. Mas a gente sabe que vocês não estão aqui só pelo certificado, assim, pelo conhecimento também, né? Então, aproveitem bastante. Para marcar a presença, é um link que a gente envia um pouco antes de acabar o congresso. Aí tem que clicar no link, colocar o seu e-mail, o seu telefone, dar o ok. O sistema vai registrar a hora que você fez ali a sua assinatura de chamada. Então, não adianta, tipo, compartilhar com o colega esse link para depois e tal. Assinem, pronto. Depois, se tiver assinatura 10 horas da noite, não vai valer, não vai contar, porque quer dizer que a pessoa não estava online ali no congresso, né? Então, o certificado vai ficar pronto semana que vem, tá? Porque daí ele faz o cruzamento de dados dos 3 dias que vocês participaram e ele já tem ali o e-mail de vocês e vai lá para o e-mail. Então, sempre deixem a caixa de e-mail de vocês ok, né? Excluam aquelas coisas de spam, que às vezes a caixa está cheia, nem chega o certificado. Para a gente não ter problema depois de ter que entrar em contato com cada um. Imagine, gente, nosso instituto é pequenininho, somos em 2 pessoas na coordenação e mais de 900 pessoas se inscreveram, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar a 200 hoje aqui, então é bem importante essa organização, né? Quanto melhor, mais organizado, melhor para todo mundo, a gente consegue ter tempo para criar outras coisas para vocês. Bom, não sei, eu não lembro se a mãe falou, mas as aulas vão começar a semana que vem do nosso curso, tá? Então, quem tiver interesse pode chamar a gente no privado, que a gente tem uma semaninha ainda aí para fazer as inscrições. E o curso também está com ela falar para assinar. com as inscrições abertas até hoje, meia-noite, tá? Então, até hoje, meia-noite, o professor Rodrigo está com as inscrições abertas para o curso de lesão por pressão do canal Amor por Feridas. Agora, eu vou convidar vocês para escrever rapidinho para a gente ter uma média, uma ideia, né? De quem está aqui. Escrevam para a gente se você é cuidadora ou técnica de enfermagem e a cidade do lado. Então, assim, cuidadora Florianópolis ou técnica Curitiba, só isso, tá? O nome já aparece, não precisa escrever o nome, só escreve ali o que você é e que cidade que você fala, para a gente ter uma base, porque a nossa divulgação foi muito grande, graças a Deus, né? E ontem tinha bastante cuidadora, bastante técnica, e a gente queria saber, né? Se tem mais técnico, se tem mais cuidadora, se tem bastante enfermeira. Então, coloca ali do ladinho para a gente, só para a gente ter uma ideia. A professora Jussiele já está chegando. E aí, teve uma pergunta aqui sobre a mentoria, não entendi o valor da mentoria. A gente ainda não lançou a mentoria avulsa, tá? A gente está revendo essa mentoria de cuidador internacional, como ir para Portugal legalmente. A gente vai lançar no mês de maio, mas dentro do nosso curso Cuidadora Nova Geração tem 2 mentorias, já bônus. Então, quem faz o curso ganha e participa dessas mentorias. O curso, gente, a gente está com uma promoção, tá? 12 vezes sem juros, 12 vezes de R$ 83,17. Então, é R$ 998 o valor do nosso curso. São 3 meses de aulas. E aí, dá para parcelar, fica aí a metade do valor do plantão, uma parcelinha, tá? No cartão de crédito, dá para parcelar sem juros. Então, aproveitem, vamos fazer a inscrição. Quem quer fazer uma reciclagem, quem quer aprender, ter um certificado, aprender principalmente sobre as novas formas de trabalho, porque às vezes a cuidadora está há 10, 15 anos no mercado, está cansada de fazer plantão de 12 horas, não é mais isso, queria entender outra forma de trabalhar, a gente aborda bastante esse universo todo. Nosso curso não ensina só a ser cuidadora, a gente tem uma visão 360 do mercado de cuidados. A gente entende as dores da cuidadora, o que ela passa, as dores do contratante familiar, o que ele passa,
no dia a dia, as dores da pessoa idosa, o que ela precisa, e da agência também, né? Então, a gente faz esse paralelo aí e traz muita novidade e inovação. O Brasil é um dos mercados que mais tem inovação na área do cuidado. Então, vocês ficam sabendo de tudo, tá? Teve mais uma pergunta aqui. Dá para fazer sem cartão de crédito em 4 vezes sem juros no Pix, tá? Para quem não tem cartão, dá para fazer sim. Para quem tem cartão com saldo limitado, tem uma forma de consumir só o valor da parcela, não consome R$ 998, consome R$ 83,17. Então, se você tem R$ 83,17 de crédito no teu cartão, dá para parcelar em 12 vezes sem juros e todo mês ele consome só o valor dessa parcelinha. Não precisa se preocupar com isso, tá? É uma forma nova que a gente encontrou para ajudar vocês. Bom. Chegou a enfermeira. Oi? Chegou a professora. Isso, professora Jussiele está na área. Deixa. Cadê a professora Jussiele? Oi. Oi, cadê a... Ah, tá aqui ela. Vou pôr aqui. Vou fixar na tela. Deixa eu ver se eu consigo fixá-la para todo mundo. Listo. Oi, professora, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Tudo bem, noite. pessoal? Tudo bem? Estão vendo a enfermeira, gente? Faz um positivo para nós aí, se vocês estão conseguindo ver. Eu fixei na tela, né? Boa. Tudo certo. Tudo certo, então. Quem vai passar o slide? Você quer que eu vá passando o slide para você? Como é que você quer fazer? Amor, eu me posicionei aqui, estou sentadinha em frente ao celular, tá? E vou passando ele, mas você pode passar na tela, mas eu vou me guiar aqui pelo computador, tá? Ah, tá, mas se você quiser, você pode entrar passa. pelo computador. Eu passo? Você tá. passa. Você passa. Então, vou compartilhar. Tá, joia. Beleza, boa aula, gente. Tá. Fica à vontade, Pode Ju. apresentar, seja muito bem-vinda ao nosso instituto. Essa é a nossa enfermeira esperada para o dia de hoje. Tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Fiquem firmes, que hoje vai ser muito bacana, muito simples, muito gostoso, porque ela é uma profissional que comunica muito bem. Bem-vinda, professora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, sou a enfermeira Jussiele, tá? Essa noite aí estamos no 2º Congresso Cuidadora Nova Geração, onde é um prazer estar com vocês. É um prazer fazer parte, né? E ter aceito o convite da Sônia e da Kátia, no instituto aí que vem inovando muito os conhecimentos e agregando. Tenho certeza que vocês serão os cuidadores com um grande potencial e uma diferença no mercado de trabalho. Então, eu sou técnica de enfermagem há 14 anos. Eu sou docente em enfermagem, mentora e expert em lesão por pressão. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho, assim, mais detalhado, como funciona a questão de vocês frente a esse tema, tá? A lesão por pressão no domicílio e dentro das LPIs, tá? Pode passar, Kátia. Então, deixa eu direcionar aqui. Estão me escutando? Sim, tá tudo Sim, certo. Tudo perfeito, ótimo. tá. Vou ficar aqui. Tudo certo, então eu vou começar, tá? Pessoal, pode começar. A lesão por pressão, então, ela é definida através de um painel consecutivo do Nacional de Úlceras por Pressão, certo? Ela vem sendo localizada na pele, nos tecidos moles e subjacentes. Geralmente, ela acontece sobre as proeminências ósseas através de um dispositivo médico ou sobre a lesão por pressão, a fricção ou o cisalhamento. Pode passar. Então, pessoal, é importante a gente destacar hoje, nessa noite,
que o enfermeiro, ele tem um papel importante para estar passando o conhecimento de vocês, certo? Explicando diante disso, os familiares, orientando os cuidadores, toda a equipe multidisciplinar, envolvendo os cuidados com a pessoa idosa. A orientação, ela necessita de várias habilidades, tá? Isso é muito importante e pertinente à saúde. Então, o cliente acamado, ele está fragilizado, ele necessita de um cuidado avançado, um olhar aonde a gente precisa enxergar ele como um todo, certo? Que ele tem pessoas que... ele é o amor de alguém, né? Então, vocês pensem sempre assim, e onde vocês forem cuidar de alguém, que você cuide como se ele fosse o amor de alguém, porque um dia você pode estar do outro lado, certo? Então, a gente precisa dar continuidade e os cuidados precisam ser adequados. A importância da mudança de decúbito e da higiene perineal, alimentação e a hidratação adequada. Pode passar, Kátia? Então, pessoal, ao contrário de que muita gente imagina, os cuidadores de idoso, eles estão entre os indicados, né, no tratamento de feridas. Porém, a gente lembra que o papel o dever de todos é a prevenção, não o tratamento, certo? Existe uma lei, né, que os médicos e enfermeiros, técnicos e auxiliares que são habilitados a estarem realizando esse tratamento, tá? Os cuidadores, eles vão ter uma visão diferente. Opa, estão me escutando? Tem o microfone aberto. Eu estou fechando, tá? Pode deixar. Obrigada. Agora nós te escutamos. Tá. Então, pessoal, voltando. O cuidador, o papel dele é voltado à prevenção, não ao tratamento, tá? Ele auxilia de que forma? Ele tem um olhar ampliado em questão de você ver que tem uma hiperemia, numa proeminência óssea, você vai avisar o familiar, você vai avisar o enfermeiro responsável por aquele cliente, aquele paciente, tanto no domicílio quanto numa clínica, certo? Isso, se não for viável, você ter um acompanhamento de uma avaliação do enfermeiro, você vai comunicar a família para levar o cliente, o idoso, até um posto de saúde ou a equipe do posto de saúde da rede, a equipe da saúde da família vinha avaliar o paciente a domicílio, certo? Se ele for acamado, não ter condições de estar se locomovendo. E a gente sabe que a nossa realidade brasileira, né, ela vem se desenvolvendo muito aos longos dos anos, então a importância de vocês terem essa noção de estar sempre atentos, se comunicando bem, se habilitando, mantendo uma boa comunicação entre toda a equipe, todos os profissionais, tanto os profissionais, se for de uma rede privada ou do SUS. Pode passar, Kátia. Então, o enfermeiro, ele é conhecido sobre as causas e os fatores de risco da LPP, né? Ele faz todo um programa lá em questão de riscos que competem e que a possibilidade desse idoso estar desenvolvendo uma lesão. E ele te dá todo o esquema, a prescrição de prevenção e cuidados. Você precisa apenas seguir isso, né? Apenas se atentar. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ingesta hídrica do paciente, mantendo a pele sempre hidratada, usando os coxins, usando as almofadinhas, certo? Na hora do deslocamento do idoso, você precisa pegar ele de uma forma que não machuque, não com as pontinhas dos dedos, mas sempre fixando, né, ele de uma forma que ele não escorregue e possa vir se machucar. O que acontece dentro do residencial, né? Onde ele tem uma permanência aí prolongada e fica sobre os cuidados de vocês. As visitas dos familiares, eles vêm esporadicamente, não é como se estivessem a domicílio. Então, vocês são os olhos deles. A defesa deste idoso é vocês.
Então, essa confiança, essa segurança de estar fazendo tudo certo faz parte de vocês, a responsabilidade de vocês, tá? O que falta esse incentivo? É a sobrecarga de serviços. Os cuidadores, hoje em dia, eles estão muito encarregados, sobrecarregados, né? Isso afeta diretamente a qualidade do serviço prestado. Infelizmente, pessoal, a comunicação, ela faz com que a gente consiga sobrecarregar um pouco isso, onde um plantão, ele começa a ser tranquilo, harmonioso, e fazendo tudo certo, no final sempre vai dar certo, né? Não tem como não acontecer. Pode passar, Kátia. Então, os fatores institucionais. Os dispositivos, eu falei lá atrás, né? Mas a falta de informações, os planejamentos e a inadequação de medidas de prevenção. O que acontece? A gente pega aquele plantão, começa a correr demais e acaba fazendo tudo por cima e não damos a real assistência, né? A gente não tem um olhar avançado e acha que aquilo vai ficar tudo bem. Então, futuramente, vai ter outras complicações maiores por tu fazer de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Você precisa precaver, né? Você precisa ter esse cuidado, esse olhar, ter uma humanização diante do idoso, cuidar da pessoa como gostaria de ser cuidado, certo? E sempre lembrando que o papel e o dever de todos é prevenir, não o tratamento da lesão. O tratamento da lesão já é uma causa secundária, onde vai acontecer em maioria dos casos, porém você vai ter sempre assistência de um profissional capacitado. Então, o cuidado e o apoio a toda a equipe multidisciplinar, né? Então, é isso que eu falo, assim, você não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa das outras pessoas para poder ter um cuidado completo, né? E com eficiência e qualidade. Precisamos manter a conduta, a ética profissional em primeiro lugar. Essa é a importância, valorizar tanto a área profissional quanto se valorizar como cuidador, né? Colocando sempre os teus princípios, as tuas morais e tudo que lhe foi ensinado, certo? Pode passar, Kátia. O que diz, né, a CBO? A função da enfermeira, então, é lhe ensinar, certo? Ensinar os cuidadores, os técnicos de enfermagem e toda a equipe, tudo que diz respeito à prevenção e tratamento de lesão, certo? Junto com uma equipe especializada, onde eles vão estar colocando em prática tudo aquilo que tem que ser feito, a conduta correta. O cuidador, para deixar bem claro e reforçar, ele vai ser aquele que vai estar na frente, na linha de frente, tanto no domicílio, porque a gente sabe que o cuidador hoje em dia, ele está muito à frente do técnico, estamos caminhando os lados, um do lado do outro, mas o cuidador, ele precisa saber quando está aparecendo uma hiperemia, quando aquele paciente ele tem o risco de estar desenvolvendo uma lesão por pressão, ele precisa saber que ele é um paciente que tem um alto índice de estar vindo criar complicações. Então, vocês precisam se especializar, tiveram essa oportunidade agora estar com a Sônia nesse congresso, mas vai ter vários outros cursos, vocês precisam estar sempre atualizados, né? E é isso, pessoal. Pode passar, Kátia. Então, a prevenção, ela vem desde o início, né? Desde lá de trás, desde as nossas primeiras educações. Eu vou contar uma história para vocês, tá? Que hoje eu conversei com a Kátia e falei. Eu tenho uma enfermeira que faz uma semana atrás, ela teve uma hospitalização por uma hérnia na cervical. Uma pessoa de 38 anos, passando por um procedimento totalmente invasivo, onde ela iria para uma UTI e correndo risco, né, de não voltar a caminhar, né? E ela disse, Ju, e agora, o que eu faço com isso? Vou, não vou? Olha, o que tu quer para tua vida? Tu vai ficar inválida e a outra tu vai arriscar e ter mais qualidade de vida. E ela foi e me mandou mensagem lá do hospital e disse, amiga, eu não aguento mais. Faz 2 dias
que eu estou aqui, eu estou desenvolvendo uma lesão grau 2, né? Estágio 2, em 2 dias. Então, é muito rápido, pessoal. Para desenvolver uma lesão, ela precisa, assim, ó, de um dia para o outro já acontece. Aonde ela ficava numa posição totalmente imóvel, não podia mexer a cabeça, o tronco, nada. Então, ela disse assim, eu só orava e pedia para Deus me dar força, porque quando eu abria os olhos, o que eu mais desejava era me mover. Porque para mim era uma tortura. Então, vocês pensem as crianças que a gente vai fazer os plantões, onde eles precisam, até para botar a mãozinha para um lado, o pezinho para um lado, né? Aliviar uma dorsal, aliviar um quadril, né? Mudança de decúbito é fundamental na vida de uma pessoa. Ela proporciona tanto bem-estar quanto uma qualidade de vida, certo? Pode passar, Kátia. Então, realizar as mudanças de decúbitos nas pessoas idosas, manter a área, né, da LPP sempre limpa, da lesão por pressão, evacuou, fez o xixizinho, faz a higiene perineal, sempre mantenha limpo, né? O ideal é você estar sempre inspecionando e fazendo também a hidratação e a higiene do períneo. Evitar que as fezes e a urina contamine a ferida. Em seguida, você vai passar pelas orientações, né, da equipe de saúde, o que vai ser adequado ou não. Por exemplo, enfermeiro, hoje eu recebi o plantão, né? Tu tá num plantão do idoso e a lesão está totalmente úmida, tem fezes, tem urina. Eu fiz a higienização, você aciona a equipe, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem para estar realizando essa higienização e esse curativo adequado, conforme a prescrição médica ou do enfermeiro. Pode passar, Kátia. A realidade, então, né, nas LPIs, a incapacidade de saber lidar com essa demanda. Quando a gente se depara, eu vou para um plantão de 12 horas e eu chego e eu tenho 26 pacientes, e é eu e mais um colega, e quando muito são 3. E são 7 acamados e eu preciso dar o banho de leito e ainda tirar esse paciente do leito, botar na cadeira de roda ou numa poltrona. Eu sei que a sobrecarga de serviço ela vem, que a demanda é demais, mas a gente precisa se adequar a essa rotina, né? E os fatores de riscos, eles existem, tanto no domicílio quanto numa LPI. Então, a gente precisa estar sempre seguros o que faremos diante desses fatores de riscos, né? O que precisamos saber, o mínimo para a gente poder ter e desenvolver uma rotina de plantão tranquila. A inexistência, né, do padrão da padronizada da formação dos cuidadores é que é o seguinte: a gente vê muitos cuidadores com cursinhos baratos e online, onde eles não têm a vivência do cuidar, daí eles chegam lá, na hora de fazer um plantão, eles não sabem nem como locomover esse paciente. Então, a gente fala ali na importância de saber como fazer essa locomoção. Muitas vezes estaremos sozinhos. Existem técnicas e habilidades para a gente estar fazendo essa locomoção, né? E tem todo um jeito, um manejo. Isso a gente aprende na prática. É que nem andar de bicicleta. Depois que você aprende, você nunca mais vai esquecer. Paciente é obeso, professora, mas como é que eu vou mover ele sozinho? Existem técnicas pessoais, onde vocês não forçam a coluna, onde vocês precisam saber que aquilo tem que estar sendo feito de 2 em 2 horas. E por muitas vezes até menos, né? Menos tempo. É uma criança que não está contente com aquele decúbito e ela, por exemplo, começa a estar ali apresentando gemidos, mostra que está insatisfeita, você precisa lá dar assistência e ver o que está acontecendo com ela. Então, você vai ter que fazer essa mudança de decúbito, esse alívio, né, das proeminências, até onde tu conseguir achar um local que ela se tranquilize, né? Uma posição correta. E, infelizmente, assim, numa hora você vê que já virou parte da sua rotina, tá sempre ali fazendo essa mudança de decúbito, né? Então, as oportunidades, elas vêm demais
na área dos cuidadores, dos técnicos e toda a equipe de enfermagem diante dos idosos, né? Nossa população idosa, ela vem aumentando cada vez mais, então, assim, os plantões, eles vêm existindo, as pessoas necessitam, né, do trabalho do cuidador, do técnico e do enfermeiro. A gente tem uma expectativa de vida aumentando cada vez mais, então é uma área que a gente precisa estar se capacitando, se habilitando, né, para ter o suporte adequado e estar sobressaindo, assim, na frente das dificuldades, tá? Então, o que acontece? As oportunidades, elas vêm muito fácil. Pô, eu tenho um plantão aqui perto de casa, mas eu nem quero saber o histórico do paciente, eu só quero saber que eu vou lá e que eu vou ganhar tanto, né? E isso mostra que as pessoas estão escolhendo qualquer cuidador para ir, não é um cuidador que saiba toda essa prevenção de como cuidar do idoso, são pessoas que não têm essa capacidade, esse olhar avançado, né, essa experiência. Então, hoje, pessoal, vocês aproveitem, que vocês estudaram ontem com o professor Rodrigo, é um cara, assim, é um fera, né, nesse assunto de lesão por pressão. A Sônia tem todo o suporte, todo o conhecimento para estar capacitando vocês junto, né, com a escola. Então, eu acredito, assim, que às vezes a gente precisa analisar qual posição que estamos e quem a gente quer ser. E hoje em dia o mercado de trabalho, ele cobra muito da gente. Eu ser um profissional meia boca, isso é o que mais tem por aí. Eu quero ser uma pessoa qualificada, que eu chego e passo o meu plantão, estou 1, 2, 3 anos na casa daquele cliente e eu sou uma pessoa que todo mundo me conhece. A pessoa me conhece por ser um cuidador de excelência, um ótimo profissional, aonde aquele cliente, aquele idoso, ele está com ele há 3 anos e nunca apresentou uma lesão por pressão. Né? Você é um profissional qualificado, as pessoas te olham com um olhar diferenciado, né? Porque o mínimo é você fazer isso. Então, ontem, eu num plantão, vou contar mais uma história para vocês, eu fazendo um plantão de 12 horas, é um plantão de enfermeiro, né? É um paciente de alta complexidade, uma menina de 9 anos, onde ela tem uma síndrome, que ela degenera os neurônios, né? Toda a epilepsia que vem, a cada vez as crises vão se aumentando e ela não tem uma expectativa de vida, onde ela não tem motilidade nenhuma, porém o cognitivo dela está preservado. E me fez pensar muito, assim, na aula de hoje, sabe? Me fez pensar, assim, que muitas vezes não vai ser um idoso, pessoal, que está lá no fim da vida. Vai ser o filho de alguém, vai ser o amor de alguém, entendeu? E que muitas vezes a gente precisa estar ali olhando. Poxa, uma simples viradinha na cabeça, um simples alívio no quadril, na lombar, vai fazer toda a diferença na vida daquela criança. Porque ela precisa virar a cabeça para um lado para poder te olhar. E ela não consegue fazer isso. Então, a gente se coloca sempre no lugar que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, que um dia a gente pode estar do outro lado e a gente precisa fazer a diferença e ser um profissional de excelência. Pode passar, Kátia. Então, vamos lá, vamos recapitular os estágios. Talvez para alguns não conheçam, tá, pessoal? Existem estágios que a gente chama de grau, tá? Quais são os estágios da lesão por pressão? Elas podem acontecer em qualquer área de proeminência óssea, sabe? Aquele paciente emagrecido, onde ele tem, assim, não tem um tecido adiposo, ele tá com a pele bem ressecada. Então, aparece o primeiro grau, né? A pele, ela é íntegra, porém, ela apresenta uma hiperemia e ela fica um pouco esbranquiçada, não tem nada de hidratação naquele local. Certo? O grau 2, que é o estágio 2, já é diferente. É a perda da pele, tá? Perde a primeira camada da pele, a espessura parcial da pele. No estágio 3, grau 3, é a pele, tá? Em sua espessura total. Daí tu já perdeu a pele
começa a perder um pouco do tecido cutâneo, certo? O grau 4 é a perda total da pele com exposição das camadas mais profundas. É onde você já começa a ver que não é mais aquela carnezinha vermelha, tá? Começa a ter presença de tendão, de músculo e de tecido ósseo. Estágio 3 e 4, ele tem um índice muito alto de mortalidade, certo? O risco de infecção nessas lesões, elas requerem muito cuidado, tanto da parte médica, a parte técnica, quanto toda a equipe multidisciplinar, tá? Pode passar, Kátia. Então, ali, ó, mostrando para vocês, tá? A derme, a epiderme. Quando a gente começa a ver ali, ó, no estágio 4, opa, tá aparecendo um tecido branquinho, né? É um estágio 4. Muitas vezes não com a exposição óssea. Porém, a gente vê que quando começa a ficar preto ali, a gente chama, né, de um tecido de necrose, é muito rápido, acontece muito rápido, pessoal. Só que o pessoal confunde muito a necrose, né, com a má perfusão, a perfusão tissular profunda, tá? Onde não está circulando adequadamente o sangue, porém tem ainda, né, ocorre a circulação desse sangue. A necrose é onde já é tecido morto, não tem nada de irrigação sanguínea. Pode passar. Eu mostrei ali um pouquinho para vocês, tá? Porque assim, ó, é isso que vocês verem no dia a dia, ó. É exatamente isso aí, ó. Região sacral, tá? Todo o estadiamento da lesão por pressão, né? Todas as suas evoluções. Eu acredito que muitos aqui já passaram por experiências onde já viram ali uma exposição óssea, uma exposição muscular, um odor bem fétido, né? Então, pessoal, opa, aconteceu, estou visualizando isso, eu preciso orientar que esse idoso, esse cliente, ele precisa de uma avaliação médica, ele precisa de uma avaliação de uma equipe que possa dar o tratamento adequado a ele. E você está sempre atento a todos os riscos, né? Então, o cuidado da lesão por pressão, pessoal, nada mais é do que a prevenção, né? Vocês não vão cuidar, vocês não vão tratar, vocês vão prevenir a lesão por pressão. Com mudanças de decúbito, com hidratação do idoso, com hidratação da pele, né? Avisando posteriores riscos, comunicação, sempre fluindo com toda a equipe. Pode passar, Kátia. Então, quais são os riscos, né, de tu estar realizando um curativo aonde não é da tua competência? O risco de infecção. A infecção hoje é uma das maiores causas de mortalidade, né, na fase do idoso, assim, nessa coisa. Por quê? Ele está suscetível a ele está exposto, porque a imunidade dele não trabalha mais igual a nossa, né? Ele está exposto tanto à infecção urinária, se você não fizer uma higiene adequada do períneo, e também exposto se essa lesão já está aberta, com rompimento de tecido, que você vai estar fazendo uma higiene que não é adequada, e um curativo infectando essa lesão. Em poucos tempos, assim, em horas, ele já começa a apresentar sinais e sintomas de infecção, aonde pode levar à morte. Isso tem que ficar bem claro para vocês, né? O risco de estar realizando o curativo. Então, o que acontece? Você infecta essa lesão e ela pode virar uma sepse. E a sepse a gente tem que correr contra o tempo, né, pessoal? Vocês também têm que ficar alerta numa questão aí que me vem muito forte, é o seguinte: se ele apresentar febre e ele tiver uma lesão grau 2 ou uma lesão grau 3, eu vou comunicar a equipe, eu vou comunicar o enfermeiro, eu vou comunicar o familiar, sempre o responsável, porque ele pode estar apresentando uma infecção. E para virar uma sepse é muito rápido, e sepse mata, tá, pessoal?
a mudança de dimensão, o risco, né, das mudanças de sua dimensão. Você está fazendo um curativo que não lhe compete, certo? Você está mudando toda a rotina, toda a conduta que está prescrita para aquele cliente. Mas, ai, prof, eu não tenho noção, mas não é assim que acontece. Eu faço porque não tem ninguém. Não, você vai se negar de fazer. Você vai aconselhar, porque a partir de hoje, você já sabe que não lhe compete fazer curativo. Né? Você vai estar evitando que essas condições tomem uma dimensão proporcional maior, certo? Então, veio a contaminação, né? Do cliente. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer diversas coisas futuramente. Ele vai ter uma hospitalização, você vai demandar mais cuidados, você vai ficar exposto porque vai dizer, sempre vai cair no do cuidador, que foi ele que fez o curativo, porque ele se meteu e fez errado. Então, jamais realizem curativo sem a supervisão do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Certo? O risco de responder por isso é muito grande. A gente precisa estar sempre respaldado dentro da lei e tudo que nos compete. Tem cuidadores por aí, pessoal, que acham que são médicos e que estão realizando curativos, botando açúcar, botando café. Não é por aí que as coisas funcionam, tá? Existem pessoas que estudaram muito para isso. Ontem o Rodrigo é um cara especialista nisso, ele ajuda as pessoas a ter uma qualidade mais rápida e avançada, com eficiência na resposta dessa lesão. Então, isso não compete a ninguém, mas compete a vocês. O primordial é evitar que isso aconteça. Quer coisa melhor do que isso? É não precisar passar por nada disso. É simplesmente sempre manter o seu idoso, o seu cliente, o seu paciente hidratado, com mudanças de decúbito, com olhar avançado e tratar como gostaria de ser tratado. Pode passar, Kátia. Então, o cuidador deve fazer o quê no caso? Então, acabei de dizer, né? Pedir orientação do técnico e do enfermeiro. Tá, mas hoje o técnico não tá lá, o enfermeiro não tá lá. Com quem que tu te comunica para dizer que tu vai te atrasar no teu plantão? Comunica a pessoa que está lá na linha de frente. Eu estou ali e com quem que eu devo me direcionar que esse paciente está desenvolvendo uma lesão por pressão? Você vai avisar. Aquela pessoa tem o dever de prestar toda assistência de risco daquele paciente e está solicitando uma avaliação de enfermagem, tá? Pode passar. Então, pessoal, para finalizar, né, tudo isso, eu primeiro agradeço a vocês e quero dizer, assim, que foi com um imenso prazer de estar hoje aqui. Tem muito para falar. Essa vida, assim, de 14 anos de técnica de enfermagem, aonde eu já vi experiências que se eu sentasse para vocês, a gente ia até amanhã de manhã falando de ter, assim, de ver grau 5, tá? De lesão por pressão. E, assim, situações de pacientes num estado deplorável, sabe? Numa situação, assim, de vulnerabilidade social tremenda, onde eu fiquei extremamente fragilizada e pensei, será que é isso que eu quero para minha vida? Por muitas vezes. Será? O que eu posso fazer para mudar isso? Muitas vezes a gente não pode fazer nada, mas alguma coisa lá no fundo tu pode fazer. É comunicar, né? Lá o agente comunitário de saúde, onde as lesões elas precisam ser notificadas. É comunicar alguém que olhe para aquela pessoa que necessita de ajuda. É fazer o teu mínimo, que tu pode ter certeza que tu estará fazendo a diferença, tá? Então, o cuidado, ele significa o desvelo do valor. É zelar sobre tudo, é mostrar à pessoa a importância de como ser humano, né? E não só poder ser imposto como uma obrigação a quem cuida. Deve ser feito com muito carinho e responsabilidade,
valorizando a sua própria vida e amenizando o sofrimento e a angústia dos que depende dos seus cuidados alheios. Certo? Foi um prazer estar hoje com vocês. Estou aqui me colocando à disposição de qualquer pergunta, certo? Respondendo vocês. Me sigam lá, Jussiele Rocha, enfermeira Jussiele Rocha. Temos muitos que aprender juntos ainda. E é isso. Uma boa noite a todos. Ai, obrigada, Ju. A gente vai passar as perguntas, então, agora, tá? Tiveram bastante perguntas ali, mas misturou com bastante outras pautas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, tá tudo bem, Kátia. Estão me Pode ouvindo, tirar né? o compartilhamento, que daí abre a tela melhor para nós. Ah, vou fazer isso. E aí eu vou fixar a professora. Tá. Então, vamos abrir aqui as perguntinhas. Tá meio lenta a minha internet hoje. Eu acho que não é, Kátia. Tá chegando também para mim bem. Tá tudo certo aqui, tá tudo ótimo. Aqui, a Patrícia compartilhou, né, que a paciente dela fica desde o meio-dia até as 5 na poltrona do papai. De 5 ao meio-dia fica na cama. Na poltrona só levanta para fazer as necessidades, algumas vezes deu lesão fácil de tratar. E cuidaram sempre para não ter com frequência. Ela tem abdômen globoso. Posso responder? Uhum. Tá. Então, precisamos tirar esse paciente do leito. O paciente acamado, ele necessita, sim, né, dessa mobilidade, e isso também faz parte de uma prescrição de cuidados. Porém, você precisa saber que ele não pode ficar mais de 2 horas, igual ele estaria no leito. Ele não pode ficar mais do que 2 horas numa poltrona, e se ele ficar, você vai usar almofadas, coxins, né, aquelas almofadinhas d'água, aonde esse atrito, esse cisalhamento não aconteça, sempre forradinho, aonde não, né, esteja um material ali, como na cadeira de rodas, machuca, tem os ferros, tem aquele tecido bem espesso, você precisa forrar. Então, o que acontece? Alternar tanto o paciente sentado na poltrona, na cadeira ou na poltrona do papai e na cama. Mas ele precisa sim sair, tanto o diafragma está fazendo a expansão dele, o pulmão está, né, trabalhando de forma adequada, porque na posição dorsal, decúbito lateral direito, mesmo que esteja em 30 graus, ele não vai ser eficiente. Então, a gente precisa tirar esse paciente do leito. Mas não deixar ele 5 horas por dia, né? Mas é assim que funciona. Com o teu jeitinho, tu vai dando ali, né, remanejando, dando uma volta por cima e ensinando o familiar. Vocês estão lá, vocês aprendem com ele também, mas vocês ensinam. Pô, eu fiz um curso lá com a Sônia de lesão por pressão e lá a enfermeira Jussiele disse que o paciente não pode ficar muito tempo na cadeira, na poltrona do vovô. Eu preciso trocar ele, por mais que tu descomprime essa pressão do quadril ali, enfim, ele precisa sair para circulação, ter uma boa circulação, mudar a posição, certo? É isso. Show. Tem uma pergunta muito boa, que é, a Lisa perguntou, estou fazendo faculdade técnico em gerontologia. No caso, o técnico em gerontologia é apto para cuidados de enfermagem? Então, não tem questões legais que falam, né, que não é. Porém, compete o enfermeiro, né, ele tem toda a capacidade, o técnico de fazer, não prescrever o curativo, e o auxiliar, assim, nem tanto, porque a gente não se vê, mas isso é só competência mesmo da enfermagem, né? A pessoa que está estudando ali, não. Isso é muito importante, sabe, gente? Porque como está ampliando o mercado de cuidados e surgindo novos cursos, a gente precisa entender que tem 2 diferenças entre geriatria e gerontologia. Geriatria é a área médica. Exatamente. Então, um enfermeiro especializado em geriatria,
Um técnico de enfermagem que estudou para fazer o atendimento de lesão por pressão, ele faz procedimentos, né? Eles são aptos para executar procedimentos invasivos. Do técnico de enfermeiro para o enfermagem, para o geriatra. O gerontólogo, ele estuda o envelhecimento humano. É outra abordagem, não tem procedimento invasivo. É prevenção, é psicologia, é um atendimento familiar, toda a parte de logística dos cuidados dentro da casa da pessoa idosa. Um gerontólogo pode ser um consultor, pode ser um concierge, ali, ó, é muito amplo o mercado da gerontologia, mas não entra a parte de procedimentos invasivos. Então, o gerontólogo, inclusive, não é uma profissão regulamentada ainda, como cuidador de idosos. Exatamente. Tem aí, está crescendo esse mercado de cuidados, é importante que a gente estude, mas é bem importante vocês saberem para que lado que vocês vão levar a carreira de vocês também. Porque se você gosta, né, tem intimidade, gosta de procedimento, você é aquela pessoa que gosta de ir lá, de aprender sobre procedimentos invasivos, você tem esse tino, vai para a área de técnico de enfermagem, da enfermagem e vai estudando nessa linha. Se você já prefere ser acompanhante de idosos, a linha de estimulação, um atendimento paliativo na questão sem procedimentos, né? Porque a gente tem atendimento paliativo aí de 10, 15, 20 anos. Tem muitas doenças que não envolvem ferida, tráqueo, bolsa, nada disso, né? Tem doenças silenciosas que não aparecem ali. Então, você vai estudar gerontologia. Tem tanto técnico de gerontologia como faculdade de 4 anos e outras especializações. Então, esse é um mercado muito amplo. Quanto mais vocês conhecerem sobre esse mercado, mais vocês vão conseguir direcionar a carreira de vocês. Mas o importante é nunca parar de estudar, né? Porque tem aí muitas oportunidades pela frente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta técnica. Ô, Ju, e conta pra gente como que é a rotina dentro de uma ILPI, assim, com relação a lógica, né, da mudança de decúbito, de personalizar o atendimento para cada pessoa que está ali, como que funciona? Então, varia de residencial para residencial, certo? De instituição para instituição. O que acontece? Isso depende do profissional que vai estar ali na frente, né? O RT desse lugar, a home care, quanto da LPI, ele que vai fazer toda essa estrutura de risco e de avaliação, e ele vai prescrever os cuidados. Então, você sempre vai estar respaldado, tanto o técnico quanto o cuidador, do que ele pode ou não estar fazendo, tá? O que acontece? Eu peguei a idosa, né? A minha paciente, Maria, ela é uma senhora de 86 anos, aonde ela é bem magrinha e ela não tem tecido adiposo e tem bastante pele, e ela tem... A pele é sequinha, enfim. O que eu preciso avaliar? Que ela é acamada, ela não sai da cama. Eu preciso saber que ela tem que ter a mudança de decúbito de 2 em 2 horas durante a noite. Ela tem que ter a inspeção, né? Fazer essa inspeção na parte ali da fraldinha do períneo, se ela está evacuada ou não, mantendo sempre limpa e seca, os lençóis sempre esticados e as partes de proeminência óssea sempre com uma almofadinha com coxinha. De manhã, peguei o plantão, eu tiro essa paciente para tomar banho ou banho de leito. Eu vou fazer a parte certa, a conduta correta. Ah, mas agora eu já fiz tudo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa paciente do leito. Sempre vai ter uma rotina, e isso depende de lugares, de casa. A gente costuma muito, assim, em domicílio e conforme a rotina do familiar. Ele que escreve com quais os horários que vai ser, e você respeita muito isso. A gente sempre tem que respeitar, né, as decisões da família. Então, vocês vão se adaptar e se reinventar conforme
as decisões e as rotinas. Mas você precisa saber que é o mínimo, é virar ali, está virando mudança de decúbito. Você precisa ver, está inspecionando, fazer a inspeção na pele da criança e do adulto, olhar até atrás da orelha, olhar o couro cabeludo, é tu que tá ali, entendeu? A gente precisa ter essa. Às vezes passa despercebido no dedinho do pé, no trocânter ou no calcanho. Pô, passa corrido, você não vê, no outro dia já tem uma lesão grau 2. Então, essa inspeção, esse olhar mais amplo e avançado, ele já vem contigo. É que nem eu falei, né, Kátia? Você aprende a ter essa rotina, essa inspeção, esse cuidado, esse olhar mais avançado, isso nunca mais vai sair da sua vida. Mas você começa a praticar. Você precisa do conhecimento e conforme vai passando, você vai botando em prática. Perfeito. Gente, eu tô chocada, tem muito comentário de cuidadoras que fazem a mudança de decúbito, que trabalham há muitos anos com o mesmo paciente, nunca teve uma lesão. Parabéns, olha, muito bom mesmo. Tem uma pergunta aqui, que é sobre cuidadora mesmo, o papel da cuidadora. A Francisca perguntou, uma paciente acamada, eu como cuidadora posso dar banho de leito? Sim. Isso é de competência do cuidador. Você aprende isso na escola, no curso de cuidador. O que são procedimentos invasivos não compete ao cuidador. É muito fácil da gente pensar o que é invasivo? É aquilo que está me invadindo, o meu interior. Ah, mas não, Ju, só um pouquinho, eu vou te fazer a tua higiene ali, no períneo, eu estou te invadindo. Não, tá? É superficial. Aonde diz respeito do meu corpo humano interno de mim, daí já compete a outros profissionais que têm outras qualificações. Perfeito. E no nosso curso a gente ensina bem direitinho os limites de atuação da cuidadora e no estágio também ela aprende a dar o banho de leito, né? Tem outra pergunta, a Natália perguntou, até que grau de lesão o técnico de enfermagem pode fazer um curativo? Então, Natália, o curativo, ele compete ao técnico até certo ponto. É só quando o enfermeiro te deixar uma prescrição que tu pode fazer. Tu nunca vai fazer um curativo, o técnico de enfermagem, ele nunca faz um curativo achando que ele está escolhendo a cobertura certa, porque ele não tem qualificação para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Você não estudou, você não sabe a ação daquela cobertura, você não sabe qual a fisiologia, qual a patologia, então você precisa ter o conhecimento, e o técnico não tem esse conhecimento, tá? Então, o que acontece? O técnico, ele sabe que ele precisa fazer a higienização do local com um soro fisiológico, enfim, outras, né, soluções, que ele precisa manter o local limpo e seco com a gaze, porém, o que for aplicar desde um Dersane não compete ao técnico. Isso quem vai colocar as condutas a serem empregadas é o enfermeiro, certo? É assim que funciona. Não Perfeito. É mais como era antigamente, tá? Que é onde tudo passava Dersane, aonde tudo a gente passava hipoglose, fazia aquela misturinha de hipoglose com Dersane e ficava... Não sabe o que você está fazendo. Daqui a pouco você não está beneficiando, você está prejudicando. Existe tudo mais um estudo por detrás disso. Com né? certeza. Por isso que existe o dermatologista, ele estudou para aplicar aquele tipo de produto. Então, tem a pessoa que estudou para estar fazendo o curativo adequado. Hoje em dia, é inadmissível num hospital um cliente ficar numa UTI ou em qualquer lugar e evoluir para um estágio 3 e 4. É passivo de processo e ganha, tá, gente? Porque as qualificações estão aí, e isso é um cuidado e dever da prevenção. Gente, quando a gente fala o papel e a prevenção é um cuidado de todos, ele vem junto o dever. É dever daquele profissional que está ali, prestando cuidado, prevenir lesão por pressão.
Ótimo. Eu quero aproveitar um pouquinho, gente, só um pouquinho, para fazer uma colocação aqui em relação à equipe multidisciplinar. Antes, eu quero contar para vocês que nós estamos com a presença do meu querido amigo, já posso chamar de amigo, né? Geriatra, doutor Marco Aurélio, que está aí com a gente. Olha que legal. Ele até fez um comentário ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar para ler para você. Obrigado pelo carinho, viu? Eu tô com a câmera fechada aqui porque eu tô dirigindo, tô indo para casa, então tá tudo escuro, vocês não vão conseguir me ver mesmo. Tranquilo, doutor. Lembrem sempre que o respeito pelo paciente e a ética são muito esperados por todos os profissionais envolvidos. Gente, o doutor Marco Aurélio, ele é geriatra. Vou colocar lá no grupo depois o Instagram dele, quero que todos vocês o sigam. Nós tivemos uma live recentemente falando, né, sobre o papel do geriatra na vida do cuidador. E agora, aproveitando a fala aqui da querida enfermeira, eu quero dizer para vocês, no nosso curso, a gente fala muito sobre equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? É aquela equipe que está por trás do cuidador. Então, o cuidador, às vezes, pensa que ele trabalha sozinho. Ele só vai trabalhar sozinho, gente. Espera só um pouquinho que eu tirar a microfonia aqui. Ele só vai trabalhar sozinho se ele não tiver conhecimento que ele pode contar com uma equipe multidisciplinar. Qual é o papel da enfermeira na equipe multidisciplinar? Ela vem depois do médico, é ela que comanda tudo. Se a cuidadora vai e a enfermeira fala assim, olha, é assim, 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 assado, ela tem que seguir as regras da enfermagem, por quê? Porque ela pode fazer até prescrição. Tá bem? Então, só para vocês entenderem, no curso de cuidador de idoso, a gente mostra a equipe multidisciplinar, nós mostramos a importância de vocês conhecerem um geriatra, vocês entenderem a função do geriatra dentro da vida da pessoa idosa, a importância, até falei, Ju, esses dias com o doutor na live, eu levei um idoso meu com 92 anos, desculpa, para uma consulta com o geriatra, fazia 15 anos que ele tomava Labirin. E o Labirin é um medicamento anti-inflamatório que tem que tomar durante 5 dias, 7 dias no máximo. Mas foi dado a ele, né, esse Labirin, e ele achou que ele tinha que tomar para o resto da vida, estava causando demência no idoso. Então, é tão importante vocês entenderem essas coisas, gente, é tão importante que vocês nem imaginam. Então, hoje a gente deu uma pincelada sobre lesões por pressão, mas futuramente a gente vai vir também com a enfermeira Jussiele, vai vir também com o nosso médico aí, né, doutor Marco, que é geriatra, e vai trazer mais informações para vocês. Podem ter certeza, às vezes hoje fica alguma para trás e tal, por causa do tempo, né? Mas a gente vai conseguir, sim. Show de bola. Pronto. Tem mais uma pergunta aqui. Tá. Teve, acho que a Neuza, não me lembro, que já passou bastante ali, que ela falou, o termo, né, cuidador de idosos está defasado, não certo é cuidador de pessoas. Existe cuidador de pessoas, existe cuidador de criança, existe cuidador de idosos. Por quê? A pessoa que ela é capacitada para cuidar de uma pessoa idosa, ela não foi capacitada para cuidar de uma criança, que é completamente diferente, é outro cuidado. Não estamos falando de mudança de decúbito, que qualquer ser humano precisa ter esse atendimento, mas envolve a psicologia, envolve até a própria a parte com a família, né, espera outra coisa. Então, são cursos diferentes, cuidador de idoso, cuidador de criança, mesmo dentro de patologias, não estamos falando de babá, né? O nosso instituto, ele é uma escola de cuidados. Hoje, a gente oferece curso de cuidadores para idosos, mas a gente já tem aí um projeto em desenvolvimento para babá e outro projeto em desenvolvimento para cuidar de crianças com patologias. Então, é bem importante que vocês saibam, porque são coisas que quem se identifica vai poder estudar isso futuramente, tá? Aí a Angelita perguntou, oi, sendo cuidadora de idosos, posso cuidar de criança também? Desde que você tenha o conhecimento sobre o que você vai fazer. Então, às vezes, é uma patologia, às vezes não sei o que é cuidar de criança, é muito amplo, né? Pode ser babá, cuidar de uma criança saudável. Então, precisa olhar isso e, claro, essa criança, se ela tiver alguma patologia, vai ter uma equipe multidisciplinar. Nada que você não possa aprender a cuidar dela, né? Mas são cuidados diferentes. A Elzira perguntou, qual a posição ideal
para paciente que está com ferida no cóccix. Bem comum, né? Elzira, isso? Elzira. Elzira. Então, Elzira, ela tá com uma lesão por pressão, tá? Ali no cóccix, na sacra, na região sacral. Eu preciso descomprimir essa região. Eu vou lateralizar ela, eu vou virar decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Porém, eu não posso só manter esses decúbitos. Infelizmente, eu preciso, em algum momento, também colocar esse idoso numa posição dorsal. Mas como isso vai ficar em cima da lesão ali comprimindo? Mas você precisa descomprimir os outros locais que possam também estar vindo a aparecer as lesões. Existe tudo uma técnica para estar fazendo isso. Existe, então, assim, esses materiais, essas coberturas. E isso é provado que é eficaz, tanto é que a gente ainda tem um alto índice de lesão por pressão, mas mudou muito, né? Sim. Isso. E, então, vem evoluindo, e isso, assim, tá com lesão na região sacral, mudança de decúbito lateral, mudança de decúbito direito, esquerdo, tirar do leito, e assim vai. Vai alternando o decúbito de 2 em 2 horas do que tu possa imaginar, tá? Uhum. Uma questão aqui que a Lucialma Dias colocou, que eu acho que foi naquela hora, faz 7 minutos já que ela colocou, que a gente falou sobre o papel do técnico versus o papel do enfermeiro na lesão. Ela colocou assim: discordo. O técnico tem esse conhecimento, sim, quando estuda e busca. Ele pode sugerir e pode fazer isso sob supervisão do enfermeiro. É um trabalho em conjunto. Então, foi um discordo concordando, né? Porque ele pode fazer isso sob supervisão do enfermeiro. Justamente, uma coisa que é bem importante que a gente falou ontem, até no grupo eu coloquei um pouquinho, e na nossa live da semana passada a gente falou que informação é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. Porque informação eu consigo no YouTube de graça, né? Como cuidar de um curativo. Eu vou lá e eu vejo um passo a passo. Conhecimento é quando eu já apliquei aquilo e deu certo. E a sabedoria é quando eu apliquei aquilo junto com todos os meus outros saberes internos. Então, são evoluções, né, de informação. E aí, a Michele perguntou, o cuidador tendo a especificação, que eu acho que ela quis dizer especialização, em lesão por pressão, pode fazer o curativo? Ontem a gente falou sobre isso. O Rodrigo dá o curso de lesão, né, de cuidados, para qualquer pessoa que quiser aprender sobre aquilo, mas não é qualquer pessoa que pode praticar. É importante, até pelo valor do curso, que está super em conta, né, é importante fazer para ter conhecimento quando você chega ali, opa, nossa, tá muito grave o negócio aqui, mas você vai pedir a orientação, pedir para o técnico ou enfermeiro fazer o procedimento ali. E conhecimento não ocupa espaço, quanto mais a gente aprende melhor, e quem garante que amanhã ou depois você não vai se interessar pelo assunto, fazer um curso técnico de enfermagem e poder fazer esse procedimento. É uma boa forma de você descobrir se te interessa ou não, porque é bem abrangente essa área do cuidado, então a gente sabe que tem técnico de enfermagem que chega na hora do estágio no hospital, que a dona Sônia também foi uma delas, se apavorou, porque chega no hospital, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Opa, eu não quero trabalhar com procedimentos, eu prefiro trabalhar com cuidado. Então, é uma área, né? O cuidado do ser humano é uma área muito abrangente. E tem um monte de gente que gosta, que quer entender sobre essas tecnologias, porque hoje em dia é cada vez mais rápido esse avanço, né? A cuidadora chega num hospital hoje, tem uma máquina ali, falando a oxigenação, a pressão, pulsação, tudo, ela precisa saber, né, o que está acontecendo, ler isso, né, perguntar para quem sabe, pedir ajuda. Então, é muito legal a gente debater esses limites de atuação, porque vocês vão se conhecendo cada vez mais e encontrando a sua identidade no cuidado, o que é muito bonito, porque ninguém vai fazer bem feito tudo, não adianta querer dizer que vai, né? Você vai fazer bem feito um cuidado de um acompanhamento, uma estimulação cognitiva, ou você vai fazer bem feito um cuidado mais técnico, mais profundo, porque você não precisa saber tudo. É bom quando a gente também admite, né, o que a gente não gosta de fazer. Aí a gente vai acaba encontrando clientes melhores
e tudo flui melhor, né? Eu acho que a Jusce tem muita experiência nessa área, principalmente em LPI, de acabar pegando cuidadores e colegas de trabalho que nem deviam estar ali, né? Deviam estar num outro lugar, mesmo que dentro dessa área, né? Nem todo mundo é para tudo. Posso complementar, Kátia? Claro. Por favor. Então, para ficar assim mais claro, eu vou retroceder um pouquinho. De uns anos para cá, tá? A gente fala assim, de 8 a 10 anos, a gente evoluiu muito em questão de lesão por pressão. Eu sou técnica há 14 anos, então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei em LPI, eu era estagiária, eles me colocavam, me assinaram a carteira depois como auxiliar de enfermagem, enfim, as coisas... Oi, acho que saiu. Estamos ouvindo. Deu? É que fechou. Estamos te ouvindo. Então, o que acontece? Eu acho que assim fica. Tá me vendo? Sim, estamos ouvindo, vendo não. Tá. Parei. Então, as coisas ficam muito confusas porque as informações elas vêm vindo, mas as pessoas não evoluem conforme o tempo, né? E conforme as coisas vão acontecendo. Então, vocês estão tendo essa oportunidade hoje, porque tem muitas pessoas que nem sabem o termo de lesão por pressão, LPP, eles usam SCARA. SCARA é um termo técnico já leigo, não se usa mais. A gente lê vários artigos aí científicos, onde tem expressões e termos antigos, e ainda estão ali, sabe, disponíveis para as pessoas. Olha só, quem é técnico de enfermagem, hoje em dia existe a prescrição de enfermagem, que são os cuidados com o paciente. Ali ela vai prescrever tanto os cuidados de risco, quanto os cuidados para serem feitos diante de uma lesão por pressão. Você vai fazer o que está prescrito, você vai fazer o curativo. Ou na supervisão da enfermeira junto com você, ou você vai fazer o que está ali, porque aquilo está prescrito, está sendo autorizado. Antes não era assim. Antes a gente chegava e pegava a prescrição médica, onde estava ali, ó, aplicar na região da lesão, papaína, Dersane, né, óleo de girassol, e fazer a limpeza com soro fisiológico aquecido e põe o que tu quiser. E cheque e deu. Não é assim mais que funciona. Né? Hoje em dia você precisa estar aderindo à cobertura adequada, fazendo a conduta certa, porque a gente viu que aquilo vinha morrendo muitos idosos e pessoas devido a essa complicação e devido a essa negligência, né? Essa negligência de achar que pode estar fazendo e colocando qualquer cobertura. Gente, eu vi pessoas colocando açúcar para estimular o tecido ali, para vir tecido de granulação, porque estimula a glicose, o açúcar. Então, assim, não é mais assim. A gente precisa respeitar isso. O técnico, ele vai fazer, mas ele vai fazer mediante uma prescrição do enfermeiro. E o enfermeiro, ele também veio à frente, porque antes era o médico que fazia. O médico, ele prescreve agora a profilaxia e ele prescreve a medicação quando já está estabelecido aquela lesão. Entendeu? O paciente tem sintomas, está apresentando alguma ali possibilidade de estar com uma infecção por aquela lesão, o médico vai ser comunicado e ele vai saber o que fazer. Ele vai prescrever o antibiótico. O enfermeiro vai prescrever os cuidados adequados de coberturas. Isso não compete mais ao médico. E isso ficava muito para o doutor fazer, se botava ali a papaína, a colagenase. Ah, tem necrose, né? Tem tecido ali, fibrina e necrose, vamos botar papaína, vamos botar colagenase. Não é mais assim, gente. Não é mais assim. Não é o médico que prescreve mais, é o enfermeiro. Então, as coisas estão mudando e a gente precisa avançar conforme a inovação. A atualização é necessária para todos, né, enfermeira Ju, professora, porque eu vejo assim, sabe?
quanto um médico, ele está se especializando, ele está fazendo congresso, ele está saindo fora do país, ele está investindo na carreira dele, ele está trazendo conhecimento, está compartilhando com a enfermeira que está fazendo uma especialização em lesão, que está fazendo uma especialização em uma A, B ou C. E nós, cuidadores, enquanto cuidadores, se nós quisermos transformar nossa vida e o nosso trabalho numa profissão, nós também temos que adquirir conhecimento. E não só através de cursos básicos, mas, sabe, aprimorar mais, não precisa ser só com a gente, pode ser com outras instituições, mas procurar cada vez mais conhecimento. Gente, eu fiz um curso de cuidadora aqui em Lisboa, cuidadora informal, que era o que eu queria conhecer a realidade das famílias que cuidam dos seus idosos, né? De filhos que cuidam de idosos e tal. É todo aquele beabá que a gente conhece, mas eu queria saber, eu queria ouvir as famílias, eu queria saber o que elas sentem quando elas estão cuidando de um familiar, né? Então, eu estou adorando tudo isso. A nossa professora tem, assim, um dom para falar que, olha, fantástico, né? E eu quero aproveitar vocês também, gente, para dizer que eu convidei o nosso médico, tá? Dr. Marco Aurélio, para estar aqui conosco amanhã, para falar um pouquinho sobre como que funciona assim, essa parte da geriatria, né? Qual que é a importância da geriatria na vida dos nossos idosos e também como que nós, cuidadores, podemos utilizar desse conhecimento para levar para as nossas famílias e dizer, olha, o senhor deveria levar a sua mãe no geriatra. Eu acho que o seu pai precisa de um geriatra. Ou nós mesmos, né? Eu fiquei surpreendida quando ele disse que a partir dos 40 anos ali, dos 40 e poucos para frente, você já pode ir no geriatra para fazer a prevenção da saúde. Ele falou na live. Então, eu quero convidar vocês para estarem aqui amanhã, às 19 horas, porque nós vamos ter a presença da Nono App, que é o aplicativo da Nono, que trabalha com a contratação de cuidadores, vai dar aqui uma fala com vocês, e depois nós teremos o nosso médico aí, o doutor Marco Aurélio, que é geriatra, tá certo? Show de bola. Tenho aqui mais, então, para a gente ir se encaminhando, né, para uma finalização, tem aqui... Peraí que eu tirei foto para não perder as perguntas. Era muito usado em feridas, né? O açúcar. Técnico de enfermagem, pode começar por onde se especializar em feridas e curativos? Pelo curso do professor Rodrigo, que foi divulgado ontem aqui, e a gente colocou no grupo o link do curso dele, tá? A Jaciara disse, cuidei do meu irmão que teve uma infecção urinária e através daí pegou uma bactéria que abriu uma ferida nas nádegas. E hoje tenho muita curiosidade e vontade de aprender a cuidar de feridas. Perfeito, perfeito, mesma coisa. Dá uma olhada no curso do professor que está super completo, né, num valor bem incrível mesmo. E teve um outro depoimento aqui da Rosa Patachini, que é aluna nossa. Perdemos um paciente num conceituado hospital de Florianópolis devido a um curativo mal feito. Acabou infectando e progredindo para a sepse, paciente de 70 anos, infelizmente. E é isso, né? Acontece mesmo, é muito real. Esse risco é muito alto de curativo mal feito. Quem mais falou aqui? Tinha mais uma pergunta, peraí. E o uso do hidrogel? Pode falar do hidrogel, Ju? Então, ele vai também estar prescrito, tá? Tá me escutando? Saiu minha tela de novo. O hidrogel, você não usa ele, nem técnico, nem ninguém, só mediante prescrição médica, certo? Ontem o Rodrigo falou um pouquinho de cobertura, ele não quis entrar muito a fundo nas coberturas de autotecnologia, porém, eu convido vocês a estarem fazendo o curso, vocês vão saber tudo sobre o uso do hidrogel e de as outras coberturas, tá? Mas, assim, não pode ser usado. O uso do hidrogel é mediante prescrição médica. Tá,
Teve uma outra pergunta que mais ou menos você já respondeu, que é, a enfermeira pode mudar a prescrição do medicamento que o médico receitou? Tá, então, a enfermeira, ela não pode mudar a prescrição de medicamento clínico de uso contínuo. Ela pode mudar a prescrição de coberturas e medicações, entre aspas, por exemplo, eu preciso colocar ali uma colagenase. Ainda é muito visto em algumas instituições o médico prescrevendo. Porém, o enfermeiro, ele é capaz de suspender. Ele tem autonomia de suspender, achando que não é eficaz estar aplicando a colagenase nessa lesão. Certo. E deixa eu ver que teve mais uma pergunta aqui, por último. É um comentário, né? Infelizmente, vemos muitas prescrições com condutas errôneas, de médicos, de enfermeiras com condutas erradas, mas há profissionais comprometidos. Então, como evolui muito rápido também, muitas vezes nem o médico, a professora de farmacologia fala isso no nosso curso de cuidadora. O médico, ele fez a faculdade, ele teve 6 meses sobre medicamento. E aí vão os laboratórios, conversa com o médico, né? E explica, mas nem sempre ele consegue se atualizar. Nem sempre todos os profissionais conseguem se atualizar com relação ao medicamento. E quem está ali no dia a dia cuidando, né, das lesões, tem mais conhecimento sobre o que está acontecendo, né? Teve uma pessoa que perguntou sobre vários... Eu vou achar aqui a foto, porque ela perguntou sobre vários medicamentos ao mesmo tempo, assim, não sei se a gente vai conseguir responder, mas vamos lá. Perdi, gente. Tirei várias fotos, daqui a pouco eu acho aqui. Vamos ver. Tá, não. A Silvia falou que há muito tempo usava-se, né, na UTI, Dersane e tal, e agora, quando ela fez o curso de técnica, viu que muita coisa evoluiu. A Regina perguntou, o uso de éter é muito usado em feridas. Ainda tem pessoas que utilizam. É adequado? Quais os perigos? Não. Nem a gente usava lá, e quando tá com necrose, um pé diabético necrosado, usava aquele líquido escuro. Não se usa mais, tá? Muito perigo de contaminação ali, tanto pela absorção desse conteúdo, né, químico, tanto quanto a contaminação dessa lesão para estar aí desencadeando uma infecção. Tá. Aí, a Jaciara falou que ela cuida de uma senhora com Alzheimer, com uma pele muito sensível, muitas feridinhas, e usa hipoglós. É correto? Então, Jaciara, precisa ser avaliado, tá? Essa avaliação é uma avaliação médica, daí também não compete ao enfermeiro. Pode ser várias questões, pode ser uma herpes, pode ser um fungo, pode ser uma alergia de dermatite de contato, então isso cabe ao doutor estar avaliando, e então, passa hipoglós e tudo, tem uma feridinha, passa hipoglós, tá lá atacando hipoglós na herpes, né? Na lesão. Não é assim, tem que ver. Pode ser escabiose, né? Então, precisa de uma avaliação do especialista. Perfeito. E aí a Adriacena perguntou, qual o melhor hidratante? O familiar onde trabalhei comprava um óleo de girassol. O óleo de girassol e o Dersane, eles são os mesmos, tá? O Age ali, na verdade, muda, sim, os laboratórios e algumas questões ali que tem dentro de medicações, né? Para ter uma ação ou não. O melhor hidratante é o creme, tá? Não tem melhor hidratante, é o creme, é a ureia, né? Vamos hidratar nossa pele. Quem é que não passa ali o protetor solar na pele todo dia? A gente precisa manter. A gente não pode exceder essa hidratação para estar ali, né?
beneficiando e prolongando uma ação oleosa, daqui a pouco começa a desenvolver outras lesões decorrente àquela hidratação. Então, assim, tem que fazer, mas não sempre. Tudo tem ali, né, o seu jeitinho e a sua hora certa de ser aplicado. Claro. Eu quero assim fazer uma como pergunta. a Adriana perguntou, né, que a idosa dela tem câncer de pele e tem uma feridinha que custa cicatrizar. O que é recomendado usar? Tá. Lesão cancerígena, lesão é somente o médico que prescreve. Nem o enfermeiro trata câncer. Tá? Alteração de células, a morfologia é muito rápida, então, atenção, isso é uma questão muito boa de ser falada, tá? Lesões cancerígenas, tratamento médico, mediante prescrição médica. Eu quero fazer uma pergunta também para aproveitar aí, que eu estou adorando essa. Nossa, gente, estou assim coladinha aqui, porque eu vou falar para vocês, né? Tratar da pele é algo muito delicado, e a gente sempre fala nos nossos cursos, a Rosa me deu razão ali, né? Porque ela concluiu o nosso curso agora mesmo. A gente fala muito para nós darmos água para o idoso, né? Hidratar, hidratar, hidratar o idoso. Só que quando a gente vai dar banho neles, que eles têm a pele muito ressecada, tem aquela pele enrugadinha, delicada, qualquer puxãozinho, né, já machuca e tal. E para nós também, que estamos acima dos 50, vocês são novinha, a professora está a todo vapor ainda, mas eu já estou acima dos 50, né, sou 50 a mais. A dermatologista receitou um creme caríssimo, mas a gente sabe que os idosos nem sempre têm condições financeiras. Pode ser um outro creme comum, assim, sem cheiro, um creme farmacêutico, pode ser um creme mais alguma coisa para hidratar a pele? Pode. Sônia, a gente sabe que tem, assim, alguns produtos dentro, alguma química dentro de alguns produtos, cremes, que são indicados e prescritos para cada tipo de situação. Para tá, assim, desenvolvendo ou uma evolução rápida de cortar essa oleosidade ou de estar hidratando a pele. Então, tem cremes específicos, tá? Porém, a gente procura... eu posso colocar qualquer um, sim, com o pH neutro, né? pH neutro, que contenha ureia, certo? E eu posso estar hidratando a pele. É a melhor coisa. Porém, eu preciso deixar aquele tecido cutâneo respirar, os poros precisam respirar. Eu não vou estar sempre colocando creme. Entendi. Né? Eu preciso manter essa respiração celular. Então, não posso nem estar botando demais, nem deixar de botar. Eu preciso ativar também, né? Essa troca de tecido. Então, isso assim, só lendo, estudando muito, mas é uma pergunta bem legal, bem importante. Mas o melhor creme, tu não quer piorar a tua situação, é usar um creme de pH neutro. Exatamente. Joia, joia. Muito obrigada. Perfeito. Não estamos falando de colocar creme em lesão, né, gente? Estamos falando de creme hidratante para Hidratante pele. para pele, porque o melhor nós estamos falando de prevenção, né? E daí, às vezes, eu fico pensando, eu vejo até por nós mesmos, às vezes a gente está com a pele ressecada aí do verão, né? Ou do inverno, ou disso, ou aquilo, e aí a gente começa a comprar creme da Natura, creme da não sei quem, creme da... E às vezes um creme, como disse a minha dermatologista, de pH neutro, e como falou agora, a enfermeira acabou de confirmar, é o ideal, sem cheiro, sem nada, sem muito químico, né, professora? Obrigada, meninas, muito obrigada. Vamos começar a nos encaminhar para finalizar, porque a prosa é comprida, né? Começa a surgir um monte de coisa, eu vou me lembrando de uma outra coisa. Bom, para fechar, então, a nossa sessão de perguntas, a Daiane perguntou, pode falar um pouquinho sobre fístula? E o Alex também perguntou, a pomada Nystatin, é correto usar ou tem alguma contraindicação? Tá. Então, agora, olha, por coincidência, eu lembrei que há poucos tempo, assim, uma questão de um mês atrás, uma paciente idosa, onde eu era enfermeira, num residencial geriátrico, teve 2 quedas ao longo de 15 dias. Ela teve o trauma, né, da região sacral e da região do fêmur. Na região sacral, onde houve essa batida, esse trauma desenvolveu uma fístula que foi
evoluindo conforme o tempo, que eu fui perceber que existia uma hiperemia, um aumento de massa, calor no local, a paciente fazendo febre. Opa, e eu não sabia que ela tinha caído, tá? Fui saber depois, investigando, o que eles falaram. Apresentou hematoma na região do fêmur, onde podia ter uma suspeita de fratura do fêmur. Então, assim, fui ligando aos fatos, porque o enfermeiro ele tem um olhar clínico, ele vai ligando as situações. Eu pensei, se eu tenho, né, tá edemaciado o local, apertei, fiz a palpação, tá mole? Ixi, sumiu a Caiu? voz. Travou? Não tá saindo a voz. Não estamos te ouvindo, Ju. Ela fechou o microfone sem querer. Está desligado o teu microfone. Não, o microfone dela está desligado. Toca na telinha ali. Foi, voltou. Isso, show de bola. É que eu coloquei para carregar, não estou conseguindo abrir no computador, daí eu estou pelo celular. Então, pessoal, vou terminar. A fístula, ela é diferente da lesão por pressão, tá? Ela é um processo infeccioso, onde acontece, né, embaixo do tecido cutâneo, ali, por várias questões, tá? E começa diante de uma inflamação e desenvolve uma infecção. Então, isso daí já parte mais para a questão do médico. Ela pode se romper ou não, mas ela precisa de um tratamento, de uma medicação, né? Com antibióticos. Perfeito. A outra, Kátia, que ela falou ali. O Alex perguntou, né? Deixa eu só recapitular aqui. Ah, tá. Tem a Valéria que perguntou sobre assadura, passar o quê? Tá, o menino perguntou sobre a nistatina, pessoal. Isso. A nistatina, ela tem tanto a essência ali de lubrificação oleosa, quanto também do creme, é 2 em 1, né? Óxido de zinco, né? Então, o que acontece? Ela é para prevenção, ela vai hidratar das duas formas. Então, a hipoglose está perdendo, né, a vespranistatina, porque está assumindo tanto a questão do óxido de zinco, né? A nistatina mais óxido de zinco. Então, é ótimo. Vou dizer assim, ó, até para passar na pele, para ir dormir com rosa mosqueta, a gente consegue tirar as rosáceas, assim, tirar as manchas, o melasma, alivia muito, né? Depois da gravidez eu tive, mas assim, clareia a pele e hidrata bastante, mas não demais, tá? Nistatina demais com óxido de zinco também não faz bem. Tudo que é em excesso, né? Até água, se tomar muito. Perfeito. Gente, que delícia, ó, 143 pessoas aí. Maravilhoso. Olha, gente, ninguém saiu, foi maravilhoso. Nós estamos, assim, honrados com a presença de todos vocês e a presença da enfermeira Jussiele, porque o assunto foi interessante, foi maravilhoso. Ótimas perguntas. Ela responde muito bem, assim, né? Tem muita habilidade para isso. Eu tenho certeza que vocês saíram daqui diferente hoje, não foi? Foi ou não foi, gente? Que bom, gente. Parabéns por terem se dedicado, né? Por estarem conosco. Obrigada pela presença. É sempre bom. A gente faz isso para valorizar o profissional de cuidado, que é o nosso objetivo, mas também, se vocês não aparecem, não faz sentido. Então, é muito gratificante quando vocês vêm, quando vocês se interessam, perguntam, e a gente vê que vocês estão realmente na presença, né? Não deixou o celular ali do lado e foi fazer outra coisa. Então, a gente vai, semana que vem, disponibilizar essas lives no nosso canal no YouTube. Não deixem de vir amanhã. Se tiver outra pergunta também, a Jussi foi minha vizinha, a Vivian falando. Ai, que legal!
Não sei, não me lembro. Me chama depois e me conta. Chama ela. Eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp o Instagram da Jussi, o Instagram do professor de ontem, porque tem gente que quer o curso dele aí, né? Instagram do médico de amanhã, do Marcos, Marcos. o nosso Instagram, Eu Cuidadora, e o nosso Instagram do Instituto também. Precisa assinar a chamada novamente? Quem assinou ontem foi ontem, hoje precisa. Quem assinou hoje, já hoje não precisa, mas se não assinou hoje, assina, tá? E ansiosas para a aula de amanhã, venham mesmo, a gente fez aí esse desafio de 3 noites pela primeira vez, porque antes a gente fazia só 2, né? Mas é muito assunto bom e a gente quer engrenar aí com vocês. Divulguem o nosso curso, só faz sentido, assim, quando a gente tem alunos mesmo, né? O nosso trabalho aí de todo dia. O link da chamada eu já postei, vou postar de novo aqui. Sigam a professora Jussiele, que está aí com um trabalho bem legal de mentoria para quem quer fazer concurso público na área de enfermagem. E aí a gente deixa as últimas perguntas para responder amanhã. Ju, te convido também, se vier mais perguntas, eu vou colocar no grupo, caso tu não possa participar. Mas daí você responde no grupo, né? Tá bom? Respondo ali, sem problema nenhum. Tá Obrigada, bom? querida. Foi um prazer estar com todos vocês. Espero que tenha a próxima aí. Já instigando aí um próximo congresso com um tema bem bom, quem quiser, né, e estiver curioso aí. Verdade. A Kátia e a Sônia com certeza já tem em mente, tá, gente? Já. Assim, E não esqueçam, amanhã tem o doutor aí. Isso, para reforçar, gente, pensem com carinho, dia 16 começam as aulas de cuidador. Obrigada. Vocês podem ter certeza que se eu tivesse no lugar de vocês, eu não perderia essa oportunidade. Que o cavalo, ele não passa encilhado 2 vezes no mesmo lugar. Isso é um termo gaúcho, isso mesmo. Bem gaúcha. Bem então, gaúcha. assim, com certeza estarei lá fazendo parte, tá, do grupo de professores de vocês, com o maior prazer. E o que precisarem, podem me chamar. E uma boa noite, então, a todos. Obrigada, Kátia. Obrigada, Sônia. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Gente. Obrigada a todo mundo aí, tá? Obrigada. Bom descanso para todos. Eu vou responder rapidinho 2 perguntas sobre o curso de estimulação. Maratona Cuidadora Estimuladora vai rolar presencial em Curitiba em junho e mais para o final do ano em Florianópolis, tá? Evento presencial para quem quer trabalhar com estimulação. Me esqueci a outra. Perguntaram ali, tem faculdade? Não, como se especializar, como fazer gerontologia? Tem, gente, tem faculdade. Eu estou fazendo, inclusive, na Uninter, que é o bacharelado para dar aula em gerontologia, uma faculdade de 4 anos, mas tem tecnólogo de 2 anos de gerontologia, bem bacana para quem é cuidadora, né, gosta dessa área, tem o 2º grau completo já, faz uma faculdade à distância, né, às vezes ali consegue, e não precisa ser presencial, para ir subindo na carreira, valorizando o trabalho de vocês. Quem não terminou o 2º grau ainda, é bem importante fazer esse esforcinho. Tem várias maneiras de terminar o 2º grau hoje, não precisa ser presencial, tem aulão, tem provão, né, e recebe o certificado. Tem pós-graduação em gerontologia, já a Lid perguntou aqui, já tinha perguntado, né, Lid? Tem pós, tá? Procure pós-graduação em gerontologia. Eu fiz enfermagem, geriatria e gerontologia pela Uniaselv. Isso. Ó, a Regina está falando que está fazendo tecnologia em gerontologia. Então, assim, aproveitem, né? A gente está num oceano azul, que a gente chama, que é um mar aí cheio de oportunidades. Ah, não é regulamentado ainda. Ainda não, mas vai ser regulamentado. Vai ser. É um mercado que está gigante. Há 10 anos atrás, a gente mal falava sobre esse assunto. Hoje já tem milhões de coisas aí dentro desse universo, né? E se a gente pensar que estamos em 2024, 11% da população brasileira é idosa, em 2030, 2050, a gente não está longe, daqui 26 anos, né? 2050, 30% vai ser idosa. Nós estaremos nesse índice, né? Mas olha como vai evoluir rápido. Hoje estamos em 11%, e daqui 20 anos vamos estar em 30% da população. O Brasil vai ter que se atualizar, ó.
a água já está batendo na bunda, né? Então, vamos estudar essa área, porque ela é uma área muito próspera, e a gente quer trazer cada vez mais cursos diferentes, congressos, oficinas, workshop, para contribuir com vocês, né? Então, estamos aqui sempre por vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, obrigada pelas mensagens, tá lindo. Não entendi o valor da mentoria Portugal, não temos ainda lançado, vamos lançar em maio, tá, gente? Mentoria para Portugal. Podem aguardar que a gente vai lançar logo, logo. Divulguem nosso curso de cuidador para a gente fazer uma turma nova bem cheia. E a gente vai fazer um evento presencial piquenique, já tem data. Amanhã No eu curso de recapitulo as datas. cuidadora também falamos muito sobre Portugal, que fique bem claro para Verdade. vocês, a gente ajuda muito. E quem chega aqui em Portugal com o nosso certificado de cuidadora, e eu indico direto nas agências, já consegue trabalho, é 100% garantido, tá? E a gente ensina muita coisa no nosso curso a respeito de Portugal. Perfeito. Coloquei o link da chamada ali para quem não conseguiu marcar presença ainda hoje, pela última chance, tá bom? Um super beijo para vocês. Boa noite. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Espero vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que legal.